Oi, pessoal, vamos lá, vamos começar. Meu nome é Larissa, eu estou aqui no grupo de Como já tem 7 anos e estou fazendo a minha primeira live com o Sheldon aqui. Para quem, né, eu imagino que todos já conheçam, mas para quem não conhece, eu vou fazer as devidas apresentações. Sheldon, nosso professor e consultor tributário, há mais de 15 anos, super experiente, né, em toda essa transição tributária que o Brasil está passando. E hoje nós viemos trazer para vocês o início, né, uma base, para vocês terem um norte para 2026, o início dessa transformação e os pilares ali que as empresas serão obrigadas a cumprir, mas também algumas dicas para vocês, né? Então, eu vou deixar ali o Sheldon livre para contar para nós todas essas informações que ele tem. Lembrando que não teria como a gente compilar muito conteúdo nesse primeiro momento, então a nossa decisão é fazer uma série de lives, estar presente com vocês em todos esses próximos meses aí. Então, eu vou pedir para vocês a gentileza de colocarem aqui no chat as suas perguntas. É um bate-papo, é bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloque aqui. Nós vamos responder todas que nós conseguirmos nesse primeiro momento. Se não, a gente faz uma segunda live com os temas específicos, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui com 50 participantes. Sheldon, azul. Obrigado, Lari. Pessoal, boa tarde, né? Bem-vindos aí. Também agradeço aí a atenção de vocês, que sei que o tempo hoje é difícil para todos, né? Imagino que todos devem estar na correria aí, final de ano, mas é extremamente importante a gente parar essa uma horinha que a gente vai ficar aqui para ter essa atualização da reforma tributária. Quem me conhece sabe que eu sou bastante técnico, mas hoje eu vou tentar ser o menos possível aí e trazer aqui de uma forma macro o que a gente precisa para 2025 e para 2026, para que a gente não tenha dúvida e a gente possa aí passar por essa reforma tranquilamente. Se é que Oi? pode ser possível passar tranquilamente, mas vamos esforçar aqui para que fique claro para todos, tá bom? Bom, primeiramente, eu só quero trazer que a gente vai aprender, evoluir e ter que se preparar muito, principalmente porque essa reforma vem para transformar o sistema tributário. Por quê? Quem é das antigas aí lembra, né, que a gente saiu do papel, das caixas de arquivo, da parte de livros impressos e passamos a ter uma nota eletrônica, que já foi um impacto muito grande. Depois a gente passou aí a ter o SPED, que também foi um impacto bem relevante. Eu lembro que teve muita empresa com dificuldade em validar o SPED. E a gente está falando que futuramente, se tudo der certo, a gente vai ter uma apuração assistida. Igual está aí na tela para vocês, ainda é teste ano que vem, vai ter empresas selecionadas. Não estou aqui para preocupar ninguém, mas eu estou dizendo que aos poucos isso vai acontecendo e futuramente pode ser que a gente tenha uma apuração assistida e não mais o SPED, ou seja, vai ser em tempo real, vai ser ali a emissão de nota, pagamento ali já líquido com split payment, vai estar isso visualmente online para todos. Então, assim, é um impacto relevante e eu cito que é uma transformação mesmo, que inclusive eu tenho estudado bastante, os colaboradores aqui também, vocês também devem estar participando, não deve ser a primeira live, a gente está em dezembro aí, então espero que a gente consiga aí trazer sim essa preocupação, mas ordenar ela aqui hoje de forma que você consiga passar por ela tranquilamente, tá? Então vamos lá. Pessoal, estamos aí a menos de um mês para iniciar de fato a reforma tributária. Só queria trazer uma linha do tempo aqui rapidamente, que a gente já iniciou isso lá em 2019, foi quando originou tudo, né? Depois teve 2023, a emenda constitucional, ou seja, a gente alterou uma constituição. E em 2024, no passado, teve o projeto de lei que eu particularmente tinha pensado, né, que talvez não pudesse aí evoluir para uma lei, né, porque, pô, tinha muita coisa ali nova, muito impacto que ia ser causado. Só que esse ano, em 2025, a gente teve a primeira lei complementar, que foi a 214, que regulamentou o IBS e o CBS da reforma do consumo, tá? O que a gente vai falar agora, e marquem bem isso, é a reforma do consumo. Então, beleza. A gente tem uma reforma do consumo aí, que já tem uma lei, e também tem uma PL
que é a 108, que é bastante comentada, que é um projeto de lei que instituiu um comitê gestor, ou seja, são vários fiscais para regulamentar IBS e CBS aí, tá? Então, pessoal, o que a gente vai falar daqui hoje? Desse comitê e também da reforma do consumo. Bom, dito isso, quero trazer de uma forma bem direta aqui para quem ainda não viu tanto a reforma tributária, que ela é a fusão de tributos, ou a simplificação. A gente está falando que o fisco ele está pegando impostos federais, que é o IPI, COFINS e PIS, e está transformando aí na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Ou seja, ele pegou três impostos e simplificou em um, tá? E ainda pegou também imposto estadual, imposto municipal, que é o ICMS e ISS, e transformou aí na IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ou seja, a gente está falando que a reforma do consumo vai pegar cinco impostos que hoje são já complexos, né? A gente sabe aí, e vai transformar em dois. Então, olhando aqui, a gente vê sim uma simplificação. Mas e aí, vocês acham que vai ficar mais barato o imposto ou mais caro? Hilário, será que você recebeu bastante essa pergunta aí? Mais caro ou mais barato? Recebi, e esse é o maior medo do empresário, né? O imposto é uma situação muito importante, principalmente na formação do preço, né? Então, vou deixar você direcionando aqui para nós, mas podemos falar de formação de preço depois. O que que você acha? Também. E, pessoal, isso vai ser bastante falado aí, principalmente no ano que vem. Por quê? A gente está falando de uma alíquota estimada, só para vocês terem uma ideia, de CBS, que a gente acabou de conhecer, de 9,5%, que vai substituir PIS, COFINS e IPI, salvo exceção do IPI aí para a Zona Franca de Manaus, tá? E a gente tem IBS 18,5% que vai substituir ICMS e ISS, tá? Ou seja, a gente tem uma alíquota total estimada, tá, de 28%. Já participei de lives que falou 27, 27,5%, então não se apeguem muito a essa alíquota que é uma estimativa. Quem vai definir essa alíquota? Isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente tem aqui a nossa lei, e eu vou abrir aqui para vocês terem um conhecimento dela. Essa lei pequena aqui, né? Pouca coisa para a gente estudar, e é só a primeira, tá? Vão ter outras leis aí que vai sair, só que a gente já vê aqui no nosso artigo 4, deixa eu pegar aqui primeiro. O primeiro ponto que eu acho importante vocês saberem é que esse IBS, CBS, conforme vocês estão vendo aí, incide sobre operações onerosas com bens e serviços. Então, para quem já está acostumado, ICMS, circulação de mercadoria, ISS, imposto sobre serviço, PIS e COFINS lá sobre a receita, ele trouxe uma nova amplitude na tributação, porque agora é operação onerosa com bens e serviços. Então, o que ele está querendo dizer? Qualquer tipo de bens ou serviço que você vender e gerar uma operação onerosa, ou seja, trazer receita para a empresa, vai ser tributado IBS e CBS. Aí a gente já vê que vai dar uma amplitude na tributação. Mas qual que é o principal ponto aqui? Vai trazer amplitude também na questão dos créditos, ou seja, eu vou passar a ter crédito na entrada e débito na saída. Então, assim, quem vai ser impactado? Todas as empresas. É isso que a gente vai falar aqui, vai ser impactado de alguma forma e vai ter algumas exceções. Mas eu só queria demonstrar para vocês que a gente tem esse artigo que fala sobre o fato gerador, que eu acho extremamente importante a gente saber que vai mudar o que a gente conhece hoje. E a gente tem aqui também, no artigo 14, eu acho relevante a gente comentar, que fala que as alíquotas do IBS-CBS serão fixadas por lei específica, ou seja, a União vai fixar a CBS. Então, o PIS, COFINS e IPI, a União, que é um ente federal, vai trazer as alíquotas do CBS. E vai ser tranquilo, que federal é mais fácil, né? Vocês devem ter esse sentimento aí também. Agora, cada estado vai fixar sua alíquota de IBS e cada município vai fixar sua alíquota de IBS. Ou seja, a gente está falando de 27 estados e mais de 5 mil municípios, e eles vão definir as alíquotas como? Pelo comitê gestor. Ah, Sheldon, mas quando isso? Não tenho a mínima ideia e é a pergunta do milhão. Por quê? A gente sabe que é o comitê que está na PL 108 que a gente viu aqui, e o comitê ainda não
se transformou, não regulamentou isso daí para que a gente possa seguir, tá? Então, aqui eu só queria trazer esse começo inicial para vocês não ficarem preocupados já com a alíquota, porque ela vai ser informada. E a gente tendo essas informações, vamos sim simular e voltar no que a questão da Lari falou de formação de preço. Beleza, a gente já tem aí uma estrutura do que é a reforma tributária e eu quero trazer aqui agora um cronograma. Como que vai funcionar isso daí até 2033? Então, assim, não é que a reforma já ano que vem vai impactar todos. Não, ela vai ter o que a gente chama de uma transição. Por isso eu trouxe esse cronograma aqui do fisco, que foram umas lives aí de fiscais mesmo, que já foram montando esse cronograma. Então, o fisco ele tem sim uma ideia já de como vai ficar isso. Apesar da lei, a gente vai ver aqui que tem algumas lacunas, mas o fisco já está bem inteirado e avançado no assunto, tá? O que é importante a gente ver desse cronograma? Aqui a gente já viu, né, a emenda complementar de 2023, 24 foi a PL, agora a gente está aqui em 25, que teve a lei complementar 214. Importante a atualização de sistema, a gente já vai falar sobre isso. E saber que ano que vem é o período de teste 2026. Então, assim, o que é o período de teste? Incidência de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. 1%. Esse 1% não vai gerar pagamento nenhum de imposto para você, tá? Então, assim, a gente entra num período de teste, você vai ter que atualizar lá com o seu sistema, mas esse 1% não vai ser cobrado. Então, fica tranquilo quanto a isso. Mas desde que você faça o cumprimento de obrigação acessória. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Porque eu vou passar aqui para a gente uma jornada, né, e explicar para vocês os principais pontos para vocês se atentarem. Mas para você não recolher esse 1%, você precisa aí, né, estar cumprindo as obrigações acessórias. Que obrigações acessórias são essas? Lógico que na parte de declaração, nós contadores vamos informar as informações de IBS e CBS para você. Mas a questão do sistema, você precisa se adequar e atualizar com eles, tá? Então, beleza. Ano que vem a gente sabe que é um ano teste, não vai gerar aí esse 1% de imposto, desde que eu faça as adequações. Preocupação 01, vamos chamar essa daqui, tá? Qual seria a nossa preocupação 02? Pessoal, em 2027, o PIS e COFINS ele vai ser extinto. Então, o PIS e COFINS que você conhece hoje, 9,25 no lucro real com crédito e débito, 3,65 lá no lucro presumido, que você não tem crédito na entrada, e no Simples Nacional você paga dentro da Guia DAS. Isso daí em 2027 acabou. Alguém falou? Ah, pegou um áudio aqui, mas tá ok. Pessoal, o que que acontece? O CBS, ele vai ser cobrado integralmente. Então, por que a nossa preocupação 02? Eu vou trazer que vai ser simulação. Porque em 2027, aquela alíquota estimada de 9,5% vai passar a valer. Então, se você é um presumido hoje que paga 3,65% na venda, você vai pagar, passar 9,5%, se a alíquota estimada for esse valor, e ter crédito na entrada. Ou seja, as notas de entrada que você do presumido nunca se preocupou, você vai ter que passar a se preocupar. E você, Simples Nacional, que só pagava o DAS, você vai passar a ter a opção de optar por pagar por fora o CBS, IBS ou não. Ou seja, preocupação 02, simulação de imposto, que a gente vai fazer aqui juntos com vocês essa parte ano que vem, tá? Então, ok. Isso para CBS. Agora, o IBS, ele vai ter uma transição mais longa. Tem 2028 aqui, ó, que não aparece nada, a gente vai tirar umas férias aí, depois que tiver tudo estruturado, tá? Então é o período aí para a gente descansar também da reforma. Mas a partir de 2029 até 2033 vai ter uma transição de ICMS e SS. Como vai ser isso na prática? Vai ter uma redução gradual. Quem é da área fiscal aí vai lembrar da emenda complementar do DIFAL, que você fazia o quê? Tinha que a cada ano ir passando uma porcentagem do DIFAL para o estado destino. Dava aquela dor de cabeça de ST, diferencial. E assim, isso daqui vai acontecer de novo, porque vai ser 10% em 29, 20% em 2030, 30% em 31, 40% em 32, e aí, final de 2032, entrou 2033, 100% do IBS. Aí que é o cuidado, mas não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas pensa que ele vai estar reduzindo de 40% e vai dar um salto de 100%.
Aí que a gente vai ter que ver como vai ficar isso. Por quê? Essa redução vai reduzir o ICMS e ISS e vai aumentar o IBS. Então a nossa apuração vai ficar confusa, a gente vai ter mais trabalho. Então, o que eu quero trazer aqui é, a gente tem uma reforma do consumo, CBS entra primeiro em 2027, IBS até 2033. Beleza, entendemos o cronograma. A gente tem aí pela frente uma jornada de fato da reforma tributária. Hoje, pessoal, se eu pudesse falar para você, Sheldon, tá bom, entendi o cronograma, sei agora um pouco o que é reforma tributária, tá? Trazendo aqui de uma forma bem macro, é bem mais que isso. Mas o que eu pediria para você ver hoje para 2025, esse mês, tá aqui, ó. A gente está aqui no limite, né, do final do ano, é a adequação dos documentos fiscais. O que que é essa adequação? Você já conversou com o seu sistema? Você já fez ali uma atualização do documento fiscal. A gente tem o Seclestrib, que é a nova classificação fiscal das tributações que o seu sistema tem que colocar nas suas notas. As alíquotas testes, né? Será que se você consegue já simular? Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente que ele já simulou ali um XML teste com as informações de IBS, CBS, Seclestrib, CST. Então já tem que ver essa questão da atualização do sistema. Por quê? Se você não vê essa questão da atualização, vai travar a sua nota no início do ano. Você vai ter alguns problemas. Teve uma notícia aí essa semana falando: olha, o fisco não vai mais validar a nota, elas não vão ser rejeitadas. Ok, mas eu vou mostrar aqui para vocês que o preenchimento continua obrigatório. Se você não fizer essa atualização, você corre risco de sofrer aí uma autuação, uma notificação futuramente, tá? Eu queria só perguntar aqui também para a Lari, você acha que tem muita gente aí atrasada? Será que está todo mundo em dia? Como que está isso para os seus clientes aí? Olha, eu acredito que eles estejam em dia, e é o que eu espero também. Mas você tocou num ponto muito importante, né, Sheldon? É a parceria entre o empresário, a empresa, né, e o sistema. Porque às vezes a gente espera muito do sistema, mas cabe também à empresa ir atrás dele, buscar, perguntar para ele como estão as atualizações, se eles estão adequados. É, pelo que a gente tem conversado com os sistemas aqui, todos estão 100%, mas a gente precisa ver na prática. Então, cabe agora às empresas entrarem em contato com eles, né, para fazer essa parte de teste. Entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, mas pelo que a gente está vendo aqui, a preocupação agora é atualização sistêmica, né? Exato. E eu vou até pegar esse gancho. Só, o que que acontece? Na lei, se a gente for olhar na lei, tá? A gente tem aqui o outro artigo, eu gosto de trazer aqui os artigos da lei para vocês verem que não sou eu que estou cobrando isso, né? Tá aqui, ó, artigo 348 da Lei 214 da Reforma do Consumo. A gente tem aqui, em relação aos fatos ocorridos em 2026, né? A gente tem aqui o parágrafo primeiro. Fica dispensado o recolhimento do IBS da CBF, que é aquele 1% que a gente acabou de comentar, aos sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias. Onde estão essas obrigações acessórias? Vou mostrar para vocês que existe uma nota técnica, um documento como esse, tá? Que é extraído da onde? Lá do portal da nota fiscal eletrônica, tá? Que isso daí vale para todos os estados. Só para vocês terem uma ideia, já teve atualização em novembro duas vezes, tá aqui 11, 11, 25 do 11, teve outra em 12 do 12, e a que eu abri aqui para vocês é a publicada em 4 do 12. A gente está falando aí de pelo menos duas atualizações por mês. Isso se não sair outra aí, né? Ali no final do ano, bem na época ali de Natal e Ano Novo, sabe? Sair aqui uma nota técnica nova. Quem que tá ficando maluco com isso? O pessoal do sistema. A gente só tem 71 páginas aqui do quê? De adequação à nota fiscal. Então, se o seu sistema está ali, poxa, Aldo, o cara quer me cobrar aqui uma taxa a mais, um custo aí da atualização, é por conta disso, ele está tendo que adequar o seu XML às novas regras de emissão de nota eletrônica. Então, é por esse motivo está na nota técnica. Mas eu quero trazer aqui um ponto importante que eu acho assim legal da gente saber, né? Que é logo no início aqui quando ele fala, ó, início da obrigatoriedade da informação. Esse RV é regra de validação, tá? Implementação futura. Que já teve nota técnica que era 1 de janeiro, já teve nota técnica que era 5 de janeiro, e agora não quiseram colocar data nenhuma, tá? Implementação futura. Então, assim, cara, parece brincadeira, né? Parece brincadeira, assim,
que o fisco está brincando com a gente, né? Mas ele coloca que é uma implementação futura, ou seja, você pode emitir a nota fiscal com a alíquota de IBS, CBS errada lá, ele vai validar. Só que ele já coloca logo embaixo, dizendo que o preenchimento dos campos não será exigido por regra de validação, porém, permanece obrigatório conforme a legislação vigente. Ou seja, olha, eu não vou validar sua nota, mas se você não colocar informação de IBS e CBS, você vai estar fazendo algo fora da lei, vai estar errado. Ou seja, correndo o risco de ser autuado aí ou notificado. Então, preocupação importante. Faça teste se você ainda não fez, contate seu sistema se você ainda não contatou, para que seja atualizado isso até 31/12 e você possa emitir a partir de 1º de janeiro as notas corretamente, tá? Ponto importante, acho que tem gente aí do Simples Nacional que está aqui, tá? Simples Nacional, ele sempre vai ter algumas exceções ali, e na nota técnica aqui já tem a primeira, tá? Se a gente reparar, ele chama aqui o CR3, né? CRT3 de regime normal. Então, regime normal vai ter que preencher corretamente as informações ali para evitar qualquer problema. O CRT1, que é o o Simples Nacional com excesso de receita, ou o MEI, eles vão ter NT futura, ou seja, nota técnica futura, tendo em vista que eles começam a obrigatoriedade em 2027. Mas não quer dizer que você simples não vai precisar preencher, tá? Você também precisa. Você só não vai ser obrigado a preencher ele certinho, 0,1, 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. Você vai ter que ter essa informação, mas você não vai ser tão fiscalizado como uma empresa de lucro presumido real. No resumo, independente do seu regime, converse com o seu sistema e atualize. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui, né? De extrema importância para você que está aí e ainda não viu essa questão sistêmica, tá? Bom, o que mais a gente precisa ver para agora, tá? Um outro ponto importante, que além da implementação dos documentos que a gente está falando, né, adaptação dos processos, é a parte da operacionalização. Então, assim, importante você ver aí internamente com o seu fiscal, ou se você é da área fiscal, você já fez treinamento, já fez um bate-papo com o pessoal do fiscal, porque assim, a partir de 1º de janeiro, todas as notas, a pessoa do compras ali vai receber, vai ver IBS e CBS lá na nota, vai ver Class Trib, vai ver tanto na nota de saída de DANF, vai ver na nota do consumidor, NFCI, vai ter no CTE, todas as notas, pessoal. Então, isso daí é extremamente importante e realizar teste. Outra coisa extremamente importante, verificar a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. A partir de 1º de janeiro, todos os municípios, aqueles mais de 5.000 municípios, vão ter que emitir a nota no padrão nacional. Isso é ótimo para a gente da contabilidade, porque vão finalmente padronizar. Porque hoje é muito difícil, porque aquele cliente que tem vários municípios, é assim um caos você conseguir pegar na prefeitura de cada um as notas emitidas por aquela prefeitura. Ou seja, a gente está falando de mais de 5.000 municípios, mais de 5.000 sistemas. Então a contabilidade tinha muita dificuldade nisso. E aí o fisco criou essa regra, é um sistema que já funciona, toda empresa MEI já utiliza. Então, assim, não vai ser prorrogado. Se você é de serviço, Sheldon, sou de serviço e tenho um sistema próprio. Atualização do sistema. Sheldon, eu sou de serviço, mas eu emito a nota na prefeitura. Você está mais tranquilo que a própria prefeitura já está atualizando, tá? Já tem um portal que a adequação já está em 96%. Então, todos os municípios vão estar aptos aí até 1º de janeiro. Então, é importante você saber. Outra coisa, NFCE vai ser obrigatório. Então, se você aí também, independente de ser Simples Nacional, Presumido Real, utiliza o SAT, ele vai ser encerrado em 31/12 no estado de São Paulo. Então, além de você ter que atualizar, você vai ter que passar a utilizar o NFCE. Hoje você usa aquele equipamento SAT, que é um equipamento físico, só que agora você vai passar a utilizar um sistema. Ele é eletrônico, não necessita de equipamento. Ele vai ser um sistema eletrônico, seu próprio sistema vai atualizar e vai criar as regras para você emitir diretamente por ele, tá? De novo, atualização do sistema. E não menos importante, né? Treinamento interno e externo. A pessoa que emite a nota vai precisar ver se não vai mudar algum campo, algum flag novo que ela tenha que fazer, alguma parametrização, ou seja, igual a Lari falou, né? Não, também não é só sistema. Você precisa fazer o contato com ele e treinar as pessoas que vão operar isso daí, tá? Então, preocupação 01 seria a questão do sistema. E, não menos importante, o que a gente tem para 2026?
Pessoal, eu digo que são as simulações. A gente aqui está desenvolvendo também calculadora, as consultorias também estão desenvolvendo formas mais rápidas de conseguir ali acessar as alíquotas de BSBS pelo NCM, porque hoje vai ter alíquota teste, mas as alíquotas oficiais estão para sair aí provavelmente no primeiro semestre de 2026. Tendo essa atualização, a gente vai começar a fazer contato com vocês para ter essas simulações, tá? Para a gente já começar a se preparar, porque final de 2027 você já tem que ter claro ali se vai ficar mais caro ou mais barato, se você vai ter que aumentar o seu preço ou não, ou qual regime você vai ser, tá? Bom, Simples Nacional de novo, né? Simples Nacional, pessoal, essas simulações, eu quero trazer aqui que, se você é um Simples Nacional que opera com o consumidor final, talvez, tá? Isso não impacte diretamente você, porque o consumidor final, né? Eu, você aí que está assistindo, que vai lá na loja do Simples Nacional e compra, a gente não está preocupado com crédito de BS-CBS. Agora, se você vende B2B ali, varejo, né? Vende para o varejo revender, aí sim a preocupação do crédito passa a existir. Então, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, vendo só para consumidor final, talvez a reforma não impacte você. A gente vai estudar isso, mas por quê? Porque você não vai ter a necessidade de gerar crédito para as empresas. Agora, se você é um Simples Nacional e opera aí com empresas, aí sim, provavelmente você vai ter que estudar se compensa ser por fora ou não, tá? Pessoal, da reforma do consumo, eu acredito que isso seria os pontos principais para a gente falar agora, tá? Se teve alguma dúvida aí, faltou algum ponto, joga aí no chat que a gente vê aqui se dá para responder depois ao final, tá? Lógico que tem muito mais coisas aí da reforma do consumo para acontecer. O comitê gestor, ele vai regulamentar novas normas para isso, tá? É importante que a gente consiga, não, né? Acompanhe as atualizações. Então, o que eu trouxe hoje aqui é a preocupação que a gente tem agora, mas a gente segue acompanhando as atualizações e aí, se for o caso, a gente vai ter outras lives como essa. Olha o que a reforma trouxe. Essa proximidade de tanto você aí como cliente, você aí como colaborador, ou a gente aqui como contador, ou o pessoal do sistema, a gente está totalmente se movimentando por conta da reforma. E vai ter que se movimentar aí no decorrer de 2026. Então, é o que a gente espera aí que vocês estejam fazendo também para a gente sofrer o menor impacto possível, tá? Porque não adianta só a gente se preparar ou só o pessoal do sistema se preparar. Cliente e colaboradores também são essenciais nesse processo, tá? Esse ponto que você mencionou, Sheldon, é muito importante, porque às vezes a gente sempre espera, né? Ah, o contador sabe, né? A Receita ela tem que divulgar. Mas como a gente tem visto aqui, a cada semana, a cada 15 dias praticamente, a gente tem atualização. A Receita ainda não desenhou isso de uma forma que seja concreta. Então, da mesma forma que nós estamos precisando, né, de respaldo deles, os clientes também precisam da gente. Exato. Mas a empresa toda, né, como você mencionou, o pessoal de compras, o pessoal de recebimento, todos têm que estar por dentro da reforma tributária, né? Fazer um estudo ali dentro da empresa, fazer uma discussão, buscar a legislação e também tirar dúvida com a gente, Exato. né? Então, para vocês aqui, o importante é buscar informações em fontes confiáveis. Por esse motivo, a gente sempre dispara, né, conteúdos por e-mail marketing, mas também que vocês tiverem aí de ideia, de dúvida, falem conosco, porque também está aí em blog, em sites, né, da Dicom e também no Instagram agora. Então, temos a pergunta da Silvia aqui: o valor de 1% será compensado na apuração de piscofins, mas quando a apuração tiver saldo credor, como será a tratativa? Aí a gente depende do comitê gestor. Eles que vão regulamentar toda essa questão de crédito, né? Porque aí quando o PIS/COFINS acabar também, como que vai funcionar? Ou como que a gente vai fazer esse 1% ser compensado? Ninguém sabe. Aí é a piada que a gente estava comentando que o fisco faz com a gente, né? A gente fica ali, beleza. Como que eu vou fazer para informar? Como que eu vou fazer, digamos assim, se eu não cumprir, como que eu vou pagar esse 1%? Ninguém sabe. Por quê? Porque o comitê gestor está atrasado. Esse é o meu ponto de vista aí, que eu acho que a gente já teria que ter
essas regulamentações, uma vez que a gente vai iniciar uma reforma. Porém, né, a gente está no Brasil e sabe que as leis aqui são confusas e complexas. Então, Silvia, infelizmente aí eu não consigo te responder, tá? Mas ótima pergunta aí. Temos mais duas perguntas aqui antes da gente ir para a reforma em relação à renda. O Rodrigo falou aqui se a Prefeitura de Taubaté será o padrão nacional. Sim, né? Todas as Vai. prefeituras, inclusive em torno de 96% de prefeituras já aderiram, né? Exato. Todas as prefeituras são obrigadas a aderir, senão não vai emitir nota. Ou seja, aquela prefeitura que não fizer adesão é como se ela não pudesse emitir a nota. Ou seja, ela vai aderir. Claro, tem prefeituras que estão atrasadas, tá? A gente tem cliente aqui que às vezes está, pô, mas a prefeitura aqui não liberou ainda para fazer o teste, não liberou para fazer o acesso, porque está atrasado, pessoal. Infelizmente, tem prefeitura aí que não está adequada, assim como a gente também tem prefeituras que já estão adequadas desde novembro, então não dá para saber ali que é obrigatório. E já estão fazendo emissão oficial por lá, tá? Ou seja, vai acontecer, talvez a gente tenha prefeituras atrasadas aí. A ideia é que eles coloquem, talvez, né, um card ali no site que já te destine no link, né? Então, é bom entrar no site oficial da prefeitura, não só na página de emissão de nota, né, para vocês também se atualizarem por lá. E aí temos mais uma pergunta aqui sobre a fatura de locação, se ela continua existindo. Excelente pergunta. Pessoal, a fatura de locação é uma das áreas que eu vejo que vai sofrer mais impacto com a reforma tributária. Por quê? Hoje, a fatura de locação ela não paga IBS não paga ICMS e ISS, por quê? A locação ela não é circulação de mercadoria, então não pagava ICMS. E o ISS é um serviço, e locação também não é serviço. O fisco criou o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços sobre Fornecimento Oneroso, e enquadrou as empresas de locação no IBS. O que eu estou querendo dizer? Se a gente está falando que o IBS vai ser 18,5%, eu estou dizendo que você que não pagava esses impostos vai pagar 18,5%. Ah, Sheldon, não é possível que vai ser isso. Claro, vão ter regulamentações, vão ter provavelmente reduções para determinados regimes, vai continuar existindo isenções, suspensões, mas respondendo a sua pergunta, a partir de janeiro já era para ser obrigado, inclusive, você a emitir nota da fatura de locação. Só que, de novo, eles estão atrasados e estão falando que vai sair a regulamentação a partir de fevereiro. Só que para 2026 é no teste, mesmo que você passe a emitir a nota fiscal de locação, tá? Pelo sistema do Portal Nacional aí, você não vai pagar imposto a mais. É só aquele 1% teste. Agora, em 2027, de novo, a gente vai precisar simular a sua empresa, porque eu acredito que você vai ser uma das áreas mais impactadas, mesmo que criem a redução, tá? Então a gente vai ter que olhar no detalhe. No resumo, aluguel, na minha opinião, vai ficar mais caro, mas vamos deixar rolar aí. Ano de eleição, ano que vem, né? Aí a gente sabe que pode muita coisa acontecer e ter áreas favorecidas aí nesse meio, tá bom? A gente tem mais uma pergunta aqui, se tem um modelo de como será a nota fiscal de serviço, é o mesmo no MEI, que é Exato. utilizado hoje, né? É o mesmo modelo do MEI, o que eles estão atrasados é em criar, né? Já tem lá o código de locação, tá? Mas é mais a adequação mesmo e obrigar e ter isso regulamentado. Acredito que vamos ter novidades aí nas próximas semanas sobre isso, tá? Mas em janeiro, até o momento, não está sendo necessária ainda a emissão. Perfeito. Vamos para a reforma sobre a renda? Vamos lá. Só mais um ponto aqui para a gente concluir e fechar, que eu não trouxe aqui, porque tem muita gente falando de split payment aí, só que é uma coisa, pessoal, eu acho que se a gente trouxer todas as situações aqui da reforma, a gente fica até amanhã aqui e não conclui o que a gente precisa. Só queria trazer esse ponto do split payment, que ele basicamente é quando o cliente emitir a nota e receber o pagamento, ele já vai receber líquido, ou seja, o IBS-CBS já vai ser retido diretamente na fonte pelo banco e você já recebe o líquido. Parece maluco isso, mas é o que já tem na lei e é o que está para acontecer. Só que só em 2027, com empresas selecionadas e vão fazer um escalonamento. Então, acho que não vejo necessidade agora de preocupar vocês com isso. Eu queria só comentar aí que isso daí vai acontecer também, tá? Assim como a apuração assistida, são coisas que eu vejo que não precisa se preocupar agora. E a gente vai acompanhando aí nas próximas lives. Bom, indo aí para a nossa reforma da renda, né? Polêmica, né? Polêmicas e polêmicas aí. Eu acredito que quem acompanhou, né? Isso daí semana passada foi sancionado pelo presidente a lei, né? Mas só trazendo aqui, né? É uma coisa que já está sendo falada faz tempo, né? Só que como não era regulamentada, aprovada, não virava lei, porque quando vira lei a gente tem que cumprir, não tem o que a gente fazer.
e estava muita falação e nada muito bem resolvido. Então, lá em 2023, junto com a reforma do consumo, já havia sido falado sobre isso, só que só esse ano teve a PL 1087, que é um projeto de lei, né, que foi aprovado, votado lá na Câmara e virou a Lei 15.270. Essa lei já está válida, tá? E foi um marco histórico, por quê? Desde 96 não se recolhia imposto sobre distribuição de lucro. Ou seja, até o momento, né, era distribuído lucro pelos sócios e ele não pagava nenhum imposto a mais por isso. Só trazendo um contexto histórico aqui, né? De 95 para trás, existia tributação na distribuição de lucro e existia imposto de renda e contribuição de 20%, mais ou menos, tá? Aí o que foi feito em 96? Falaram, olha, a gente vai isentar a distribuição de lucro a partir de 96 e vai aumentar as alíquotas de imposto de renda e contribuição. Então, hoje, você sabe que tem imposto de renda 15%, um adicional de R de 10% e uma CSLL de 9%, a gente tem 34% de imposto. O que aconteceu agora é que foi aprovada a lei, a distribuição de lucro a partir de 1º de janeiro, ela vai ser tributada, a gente vai falar disso aqui, só que não reduziram as alíquotas continuam normais. Então, assim, muito polêmico, mas foi aprovado. Eu quero trazer aqui, tentar trazer aqui, né, de uma forma mais resumida, tá? Então vamos lá. Dia 26 de novembro, aí bem recente, a gente teve essa lei aprovada pelo presidente e teve três pilares aqui que eu trago como principais, tá? A isenção de imposto de renda para pessoas, né, colaboradores aí da empresa até 5 mil. Isso tava, é o que mais sai na mídia, né? Só sai essa parte. Não sei se vocês concordam aí, mas eu vi muita informação na TV, na internet, né? Assim, dos principais aí, canais, né? Falando sobre a distribuição de lucro e a tributação. Foi mais essa questão da isenção até 5 mil, que é uma boa notícia, tá? Para o trabalhador. Não vou falar que isso é ruim, foi bom, porque ele vai ter ali aquela retenção que antes ele tinha, não vai ter mais a partir de 1º de janeiro, ou seja, ele vai ter um pouco mais de dinheiro ali para ele. Isso foi legal. Só que isso vai custar bilhões para os cofres públicos. E se ele entregou com essa mão, ele vai ter que tirar com outra, que são os outros dois pilares, que é a tributação de lucros e dividendos. É daí que ele vai tirar. Então, como que vai funcionar isso, pessoal? Ó, vou trazer aqui no artigo, como eu disse, né? Gosto de mostrar o artigo aqui para vocês verem que já está na lei e a gente vai ter que cumprir isso daí, tá? Tá, apertei errado aqui. Pessoal, a gente tem no artigo aqui, sexto, que a distribuição de lucro, é importante que vocês saibam, ela tem duas situações, tá? Eu vou explicar aqui a primeira situação. A partir do ano calendário 2026, pagamento, creditamento, entrega de lucros e dividendos por uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, superior a 50 mil em um mesmo mês, fica sujeito à retenção de R de 10%. Na prática, você sócio que distribui acima de 50 mil por mês vai ser taxado em 10% sobre o montante, né? Nem sobre a diferença. Ou seja, se você distribuir em janeiro 60 mil reais, você vai pagar 6 mil reais de imposto de renda retido. Ah, Sheldon, mas como que vai ser pago isso? Não tem regulamentação. Em que declaração você vai informar isso? Não tem regulamentação. Volta aí a pergunta da Silvia. De novo, a lei parece uma piada, foi aprovada ali de última hora e a gente não tem ainda todas as informações. O que a gente imagina? Olha, vai ter uma guia 1 da ARF, talvez ali o 0561, que já é utilizado para imposto de renda, e informe isso daí na REINF, que é a declaração hoje dos retidos. Mas não tem a regulamentação para eu cravar isso aqui para vocês. Mas o que a gente tem aqui vai ser taxado aí os 10%, tá? E o que é importante a gente saber sobre isso, tá? Tem uma situação aí que foi bastante polêmica falada nessa semana, semana passada, teve órgãos aí como o CFC, entrando com mandado de segurança, Sescom São Paulo, que aqueles lucros que estão acumulados até 31/12/2025, eles estarão isentos dessa cobrança de imposto de renda, mas aqueles lucros até 2025, 31/12, tá? E onde está falando isso, Chão? Está lá no artigo 16 aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, só para a gente ver aqui diretamente no artigo, tá?
Pessoal, nesse artigo 16, que é a nossa segunda situação, que eu já vou explicar ela, ele fala aqui no nosso inciso 12, na linha A e B. Deixa eu abrir ele aqui. Inciso 12, ó, que está falando sobre os lucros e dividendos, né? Quando que eles serão isentos? Relativos a resultados apurados até o ano calendário 2025. Beleza. Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro pelo órgão societário competente, vulgo junta comercial, e registrado em ata. Ou seja, pessoal, o que a gente está falando? Olha, a gente tem uma tributação aí sobre a distribuição, só que se você fizer uma ata, registrar na junta comercial com a distribuição de lucro que você tem acumulado, você não paga IR sobre essa distribuição até 2025. O que eu posso dizer para você como de com aqui? A Adcom, ela já está levantando, já levantou, na verdade, esses clientes que têm esse lucro acumulado, e a gente está desde semana passada fazendo contato com os clientes. Se você, cliente, ainda não foi contatado, vai ser, tá? Porque se você tiver esse lucro acumulado aí, para poder fazer essa ata, a gente vai fazer o contato e vai registrar essa ata. Agora, aquela empresa que não atingir aquele lucro ou tiver ali com prejuízo, aí não vai ser necessária essa ata. Então, essa validação pelo contábil a gente está fazendo e está fazendo contato com o cliente para quem precisa registrar essa ata aí, tá? Então não precisa se preocupar. Só que qual que é o ponto aqui, né? Só para vocês verem que a legislação ela é um pouco falha assim. Ele fala que ela tem que ser aprovada, né, até 31 de dezembro. Como isso é possível, né? Em 31 de dezembro, a contabilidade estar fechada com o lucro real apurado. É impossível tecnicamente. Isso daí, por esse motivo que órgãos como o Sescom e CFC entraram contra, pedindo uma prorrogação de prazo até 30 de abril. Então, hoje, a gente tem um projeto de lei 5473 que está para ser aprovado ou não, tá? Pedindo essa prorrogação de prazo. Por quê? Imagine como a gente está aqui para aprovar a quantidade de atas, a correria que não está sendo. Tem custo da junta comercial, tem várias outras coisas envolvidas nisso. Só que quem aprovou a lei simplesmente colocou lá que é 31 do 12 e o contador que se vire, a empresa que se vire. Então, assim, a gente tem aí algumas lacunas na lei que, assim, eu estava comentando aqui com o pessoal, não deve ter contador lá, né, na parte de geração dessas leis, não sei lá, você concorda comigo que é um pouco falho isso daí? Olha, o 31 do 12 para você apurar o ano todo, a empresa ainda está acontecendo, você ainda. E vai ter que apurar quanto a movimentação ainda acontece, né? E aí Exato. você falou, né, sobre o volume. A gente está pensando aqui no nosso escritório de com, mas olha quantos outros escritórios nós temos no Brasil, e todos com a mesma necessidade de registro na junta comercial, né? O Rodrigo fez uma pergunta aqui. Quem fizer a ata esse ano junto com a Jusesp, terá que reter, mesmo assim, os 10% e o sócio em questão restituirá o IR em 2026? Boa pergunta. Por quê? A gente tem duas situações aí, como eu mencionei, né? Deixa eu abrir aqui o slide novamente. Pessoal, o que que acontece? Se você ali, sócio, Sheldon, eu vou distribuir abaixo de 50 mil, para não poder cair nessa tributação de R, tá? De 10%. Porque esse R, como eu disse, ele é retido. Se ele é retido, em que momento que você compensa ele? Lá na sua declaração de pessoa física do sócio em 2027. Isso é a segunda situação que eu iria complementar. Pessoal, a segunda situação é a lei diz que se você é sócio lá em 2027 tiver outros rendimentos acima de 600 mil por mês, você vai ter que pagar imposto de renda numa tabela progressiva, que ela inicia em 2,5% e vai até 10%. E nessa apuração, você poderia sim recuperar esse retido de 10% que você mencionou. Então, a gente tem duas regras aqui. A primeira, os 50 mil, se você distribuir lucro até 50 mil, não paga. Passou de 50 mil, taxa de 10% de R retido. E a segunda situação é os outros rendimentos acima de 600 mil. Que seriam outros rendimentos? Vai entrar prolabore, distribuição de lucro, aplicação financeira, se você tem aluguel, ou seja, várias situações. Vai ter que ser analisado ali com mais detalhe ainda seu imposto de renda para saber se você vai entrar nessa taxação ou não. Porque essa segunda regra
Se você ultrapassa os 600 mil, você vai entrar na tabela progressiva e vai pagar de 2,5% a 10% dessa tabela e vai poder sim reter aqueles 10% que você antecipou, tá? Só que esse é o cuidado, o fisco criou essa regra para não acontecer as criatividades, né, que o brasileiro tem aí, né? Já tem, comenta aí se você já teve alguma ideia criativa aí, mas vou comentar algumas aqui com vocês de empresários que eu tive aqui, já aproveitando aí para orientar vocês a não fazer isso e depois eu oriento o que fazer, tá? Por exemplo, vou distribuir abaixo de 50 mil. Não vai fazer diferença, porque lá na declaração de 2027 você vai ter que informar todos os seus rendimentos. Então, se você distribui abaixo, você vai ter que informar essa distribuição, mais o quê? Mais Prolabore e outros rendimentos que a gente comentou aqui. E pode ser que você se enquadre sim nos 600 mil no ano. Então, não vai ter como muito fugir dessa taxação, tá? Um outro ponto que eu vi um empresário comentar comigo, Sheldon, então, você está dizendo que em 2026 eu mandar dinheiro para minha pessoa física é distribuição de lucro e eu vou pagar imposto? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar meu dinheiro na pessoa jurídica e vou pagar minhas contas por lá. A gente vai violar aí um princípio contábil que não se mistura pessoa física com jurídica. Então, você não pode pagar lá a escola do seu filho, pôr a gasolina do seu carro. Isso daí é extremamente importante para você não fazer também, tá? Ah, mas então eu vou mandar o dinheiro para fora do país. Não adianta também, tá lá na lei que o problema não é o dinheiro lá fora, é você mandar para lá. Então são coisas que assim a lei está bem amarrada com relação a isso. E aí quais opções a gente tem, né? Então assim, pessoal, como que a gente se prepara para isso? Caso tiver ali a distribuição de lucro, a reserva de lucro, a gente deliberar isso até 31/12 é uma parte que a gente está fazendo aqui. Isso aí é a preocupação 01 da reforma da renda, que a gente já está vendo aqui. Qual que é a preocupação 02? A gente vai ter também, que ano que vem, fazer algumas simulações, porque o que vai estar isento, pessoal, é a distribuição de lucro de 2025. O que você tiver em 2026 você vai em algum momento taxar aquilo, tá? Não tem jeito, porque a distribuição de 26 ela vai ser tributada. O que tem sido falado aqui, que a gente vai ter que estudar, tá? Como eu disse, ainda faltam regulamentações, a gente precisa estudar melhor, mas já tem se falado em holding. Por quê? Você transferir dinheiro para holding, ela não tem a tributação como é hoje distribuir para o sócio. Então é uma opção boa que a gente precisa estudar melhor aí. Uma outra opção, aumentar seu Prolabore até 5 mil, que está dentro daquela linha de isenção. É uma boa opção, o impacto não é significativo, mas é uma coisa que tem que se estudar. Então, assim, a gente já está aqui também analisando essas questões da lei, vai sair outras regulamentações, né? A gente tem que acompanhar para que a gente consiga orientar vocês da melhor forma, tá? Então, assim, tem bastante coisa para acontecer ainda, e eu acho que vai ser essencial a gente fazer, né, esse acompanhamento e poder trazer para vocês aqui, talvez nas próximas lives, assuntos mais direcionados. Aqui, eu quis trazer de uma forma geral e macro, né? E de fácil entendimento. Mas claro que tem bastante coisa aí para ser resolvido ainda para 2026, que é a nossa preocupação 02, que são as simulações, tá? Para a gente acompanhar também, né? Da mesma maneira que a gente tem ali a reforma do IBS e CBS, atualizando a cada 15 dias, a gente vai ter provavelmente algumas outras atualizações sobre a renda, né? Então, por muitas vezes, o empresário foi orientado a tirar o prolabore mínimo, jogar tudo no lucro, que era isento, agora a gente vai ter que reavaliar quais seriam as opções que ele vai ter, e aí uma avaliação bem individual, né? Porque a gente tem que entender também quais as outras fontes de renda daquele empresário, né? E até, acredito não, né? Eu tenho certeza que o papel do contador, ele vai ser essencial nessa reforma tributária. Por quê? Ele vai definir ali em conjunto, tá? Com o empresário, o pessoal do sistema de novo envolvido. Mas essa questão é complexa, tanto na reforma do consumo, tanto da renda. Então a gente nunca teve tão consultivo como vai ter que ser na reforma tributária. A gente está falando lá na reforma do consumo, pô, a gente está mudando o fato gerador. O ICMS existe há mais de 30 anos. Olha o impacto disso. Ou a distribuição de lucro, mais de 20 anos que não era tributada. Olha o impacto disso. Então a gente está sendo, digamos assim, reaprendendo praticamente a área tributária. Então a gente está se preparando sim, mas a gente tem que contar com vocês.
vocês também, empresários, se prepararem ali, treinar o seu time. O pessoal do sistema, eu tenho certeza que já foram os primeiros impactados, eles já estão se preparando desde quando começou a liberar a base testes em setembro, agora com a distribuição também. Vão ter que ter orientações sobre isso, ou seja, o contador aí, ele não vai ser mais aquele cara que vai simplesmente fazer o seu fechamento, encaminhar a guia, apresentar um resultado. Não, realmente ele vai ter que ser consultivo para poder estruturar na sua melhor tomada de decisão. E isso já começa ano que vem, assim que sair as alíquotas oficiais, a gente, no caso da reforma do consumo, assim que a gente tiver mais regulamentações, então vai ser um ano de muito estudo. 2025, bem sistêmico, como a gente falou aqui, 2026, bastante estudo, e 2027 a gente vai ter os primeiros impactos no bolso dos clientes e até da gente como consumidor final. Eu, como consumidor final, que fico preocupado assim, de como vai ficar isso, se as coisas vão ficar mais caras ou não. Eu vejo que vai ter segmentos que vai ficar bom, mas vai ter segmentos que vai ficar ruim, e a gente vai ter que estudar qual vai ser esses impactos aí a partir do ano que vem, tá? Então, se você ficou até aqui, eu conto com a ajuda de vocês, o apoio de vocês aí também, tá? É importante falar que quem acompanha a gente aí no Instagram, né, manda um direct lá depois, a gente tem um material aqui dos links que eu abri, né, das legislações, vai ter mais informação lá também de nota técnica, e eu peço para vocês seguirem a gente no Instagram, para vocês ficarem de olho no nosso e-mail marketing aqui dessas próximas lives, que eu vou tentar ser sempre breve, mais direto, para trazer aqui o que realmente importa ali para o nosso dia a dia, que é uma fonte confiável do que muita coisa que acontece aí na internet e você não consegue ter essa confiança que a gente tem nessa parceria, tá? Então, eu já vou encerrando aqui, né? Fica aí o meu muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui. Agradeço aí a participação, o tempo de vocês. Espero que eu tenha agregado de alguma forma aí nessa reforma tributária que é tão complexa. Eu gosto sempre de deixar uma frase aqui, e essa eu acho que casa bastante com o que a gente falou aqui hoje, que é não precisa acelerar, basta não parar. Não adianta a gente querer agora aprender tudo sobre a reforma, que isso daí tem muita lei, muita informação na internet, muita coisa para acontecer. Eu acho que a gente precisa focar inicialmente. É a gente não parar a cada semana ali e evoluindo um pouquinho, que eu acho que a gente vai conseguir aí ir se estruturando. Porque, como eu disse, né, virou lei, então a gente vai ter que cumprir, e eu acho que a gente ali, e aos poucos, e entendendo, a gente vai conseguir superar essa fase juntos, assim como outras que a gente já superou também, tá? Com certeza. Muito obrigada, Sheldon. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês aqui no chat também. Nosso Instagram, de Contabilidade, a live ficou lá também salva. Quem quiser assistir por lá, também teremos essa mesma live no YouTube posteriormente, tá? Fiquem atentos aí aos e-mails marketing, que nós vamos enviar para vocês todo o material aqui e também outras atualizações da reforma tributária. Muito obrigada a todos, obrigada, Sheldon, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, Shel. Até mais. Tchau, tchau.